Bom dia a todos. A gente vai continuar com mais um áudio e vídeo do seu canal Encontro com Conhecimento. E hoje eu vou começar com um ensinamento do Dhammapada do budismo, de Buda. O Dhammapada seria como um provérbio de Salomão, um livro de ensinamentos de sabedoria profundíssima, divina. E o mais interessante é que as pessoas não sabem, e no budismo existem mais de 48 mil sutras. Seriam 48 mil versículos para você estudar, só com ensinamentos sagrados que você deve meditar e claramente aplicar, Mas ele é muito bonito, que diz assim: o homem é feliz neste mundo e é feliz no mundo vindouro. Aquele que age bem é feliz nos dois mundos. Está alegre, sente grande contentamento quando vê as bondades que semeou. Eu estou falando hoje ainda do signo de Virgem, e para falar do signo de Virgem eu peguei esse versículo. Então, Virgem representa a nossa vida cotidiana, O nosso todo dia, desde que a gente acorda até vai dormir, nós estamos fazendo o nosso dia. E, como eu expliquei no começo do outro áudio vídeo, aliás no final, não no começo, a gente tem que ser programado todo dia para fazer o bem. Quando você é programado para você fazer o bem todo dia, as coisas vêm por acréscimo. Por quê? Porque a palavra bens, de bens materiais, está ligado à palavra bem. Eu vou explicar um pouco de numerologia mais para frente, eu já dei umas pinceladas, mas todas as coisas que Deus criou teve um bom propósito. Quem corrompeu foi o homem. Então, o mal e os espíritos negativos também, Os espíritos imundos também. A gente sabe que eles também corromperam e depois o homem seguiu, serviu a mau propósitos, Quando a gente está falando de Virgem, a gente está falando do serviço. Eu falei em outros áudios vídeos a importância de quem a gente quer servir. Então, se a gente serve o bem, a gente serve a unidade, o amor e as virtudes. Se a gente serve o mal, a gente serve o ódio e os vícios. E o número 6 é escolha nossa. Existe no tarô a carta do namorado, você pode ir tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Você pode ser tanto aquele que doa quanto aquele que só recebe e não quer doar para ninguém. É livre-arbítrio, é escolha. Então, quando a gente acorda todo dia e etc., não que não existam as necessidades, ao contrário, existe a necessidade. Então a gente acorda, então a gente está com sono, então a gente lava o rosto, que representa o quê? A higiene, a pureza. Então você já tem o primeiro contato com a água quando você lava o rosto. Isso já lembra piedade. Então os antigos, de certa forma, até colocavam a mão numa água, numa bacia que alguém já tinha colocado para lembrar essa piedade, que a água representa bondade, generosidade, bons sentimentos. Depois você vai ter que se alimentar, e o sustento representa nada mais do que dá forças para você fazer as coisas. E quando você vai se alimentar, é o teu café da manhã. Então, na realidade, a gente tinha que fazer uma oração antes. Então, vem a igreja para você ir às 7 da manhã, para você já ouvindo a palavra de Deus, aí você vai trabalhar. Só que esse trabalhar, que é o signo de Virgem, você tem que trabalhar com o propósito de ajudar o teu semelhante. Aí o homem corrompeu, Você tem que trabalhar pensando o que eu vou fazer que esse outro também prospere, fazer que o outro também cresça. Nós somos diferentes da natureza nesse sentido. O animal, ele trabalha inconscientemente. Ele vai lá e tem um papel distinto dele, ele defende território. Não é para a gente se comparar com os animais. Não,
Eu tenho que ter o meu talento que foi dado por Deus, foi feito para que eu prospere através dele. Então o homem, ele tem a missão de fazer o bem para o próximo e de aperfeiçoar a natureza. As duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um artesão. Então ele vai pegar todo o produto, toda coisa que é bruta e vai lapidar e vai transformar numa coisa bela. Vai transformar em beleza. Esse era o nosso propósito. Então a gente pega uma árvore, uma madeira, corta a madeira e transforma em papel. Com o papel hoje, a gente vai lá depois e escreve, pinta e etc. A gente tem todo um potencial criativo que foi dado para nós, né? Mas com esse papel, eu posso escrever uma coisa tanto que ofende alguém, quanto que favoreça alguém. Eu posso criticar, quanto posso elogiar. Esse é o nosso livre-arbítrio. E sempre que a gente vê que o homem se afasta do bem, ele recebe crítica. Isso é virgem, né? Existe o que a gente chama da nossa função, do nosso serviço. Então, se virgem, a maior parte do tempo ele está em setembro, que é o mês 9, e eu falei da ligação de 1 para 4, né? Depois de virgem, 3 signos é Sagitário. Então, nossa consciência humana, ela tem que evoluir através de Sagitário. Falei isso em outros áudios, vídeos. Que é prosperar, fazer o bem, ser generoso. É Júpiter, é Zeus. O homem tem uma ligação com Deus através de Virgem e Sagitário. Então, quanto mais a gente vê o discernimento voltado para o bem, mais você prospera. Mas não é só espiritualmente, é materialmente também. Porque as coisas começam a fluir para você, né? Toda pessoa que faz o bem, vai numa igreja, reza, vê um emprego para ela, né? Se ela está querendo encontrar uma pessoa legal para namorar, vê uma pessoa legal para namorar. Por quê? Porque ela está sobre a lei divina. Ela não está sobre a lei dos homens, que é o livre-arbítrio, que pode fazer o mal, né? Pelo livre-arbítrio eu posso fazer o mal. Mas, claro, esse mal vai voltar. Tem escorpião lá na frente para cobrar. Tem um signo de escorpião que vai cobrar esse mal que você fez, né? Mas se eu superar esse mal e chegar em Sagitário, eu começo a prosperar, crescer, ter aquele bom humor, ter aquele entusiasmo e etc. Então nós, com esse espírito de bondade e de generosidade, né, que devemos começar o nosso dia. Então, tudo que a gente foi fazendo, a gente foi se diferenciando dos animais. Até virgem, eu estou sobre as leis da natureza. Então, o próximo signo é Libra. Em Libra já é uma balança. Quem consegue conceituar? Quem consegue medir? Quem consegue ter lógica? Quem consegue equilibrar? Os animais não conseguem. Então, a evolução humana começa a partir de Libra. O espírito humano já tem consciência do que é certo e do que é errado. Os animais não. Sendo que esse certo e errado tem a ver com as medidas que ele vai tomando na sua vida e recebendo de volta para o seu próprio autoconhecimento. Então, quando a gente tenta buscar a nossa evolução espiritual, você precisa do equilíbrio dos 4 elementos. Esses 4 elementos são fogo, água, ar e terra. E como eu estou no século XXI, eu não tenho muito tempo para perder, eu tenho que ser rápido para ir passando os conceitos, porque o tempo urge, né? Então, fogo é o símbolo da nossa vontade. Água são os nossos sentimentos, a nossa imaginação. Ar são os nossos pensamentos. E terra é a nossa ação, a nossa praticidade.
Então, na nossa ação, ela tem que ter limites, né? Se uma pessoa fala para mim que ele é professor de música e ele chega para mim e apresenta qualquer outra coisa senão outra música, ele não está usando o elemento terra com inteligência, ele não está mostrando uma coisa concreta para mim, né? Então, quando eu defino alguma coisa, aquilo deve ser concreto. Então, o prático é limitador, né? Ele é limitador porque ele alcança um campo visível que a gente tem lógica para discernir. Se uma pessoa é advogado, eu espero que ele pratique a advocacia e que no futuro, quando eu tenho ética, que ele seja um bom advogado. Isso é coerência, né? Se ele é cantor, que ele seja um bom cantor. Então, da matéria, eu tenho que esperar as leis da matéria, que são limitadas. São campos de existências separados e todos explorados pela lei da natureza. Então, se eu encontrar um cantor, eu vou esperar que ele me explique de melodia, né, de tons, de acorde, de notas musicais. Eu não vou esperar de um cantor que ele me fale como mergulhe na água, se ele usa escafandro ou não, e etc. Isso é confusão. Então, no ser humano, na Terra, as coisas se definem. Se eu vejo um banheiro, né, eu sei o que é um banheiro, ele tem um propósito, é o local onde se faz as necessidades. Você tem a cozinha, é um lugar onde se faz a comida. Se eu tenho um quarto, um lugar onde eu tenho mais o meu aconchego, a minha privacidade, tenho a minha cama. Isso é a matéria, é limitador. É do alcance de todos esse entendimento e acaba sendo uma sabedoria que a gente capta sem nenhuma dificuldade, já vai pelo automático. No campo material, então, a gente tem as limitações. Por quê? Porque tudo na matéria acaba. Por quê? Porque ela é fixa. E quando eu coloco ela em movimento, aquilo vai mudando. Eu deixo de pensar nela e vou outra coisa. Eu estou no meu quarto, tem as leis do meu quarto. Quando eu saio do meu quarto e vou para a cozinha, mudou as leis. Então as coisas aqui estão sempre em mutação. São provisórias. Hoje eu estou num clube, amanhã eu estou num cinema e meu pensamento vai mudando. Matéria continua fixa, cinema é cinema, quarto é quarto, mas as coisas vão mudando. Essa percepção de mudança, quem tem? Nosso sentimento e nosso pensamento. Então, nosso sentimento e nosso pensamento, né, eles, na realidade, já são de uma dimensão mais sutil. Independente da matéria, vai continuar existindo sentimento e pensamento. Então, quando eu sinto alguma coisa, aquilo se prolonga muito mais. Pode ser raiva, pode ser amor, pode ser bondade, pode ser alegria. Então, se eu tenho um copo que é a matéria e coloco água, a água ela transborda. A água tem uma função mais sutil, mais elevada do que a terra. Do que uma criação concreta, o sentimento vale mais. Mas estão todos ligados, não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando eu ponho sentimento naquilo que eu faço, eu engrandeço aquela matéria. Quando eu ponho pensamento naquilo que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Então isso vai dando alicerce, vai dando força. Isso são os 4 elementos. Fogo, água, ar e terra são práticos. Não são coisas abstratas. Mas aqui no mundo físico tudo é imagem e semelhança. Então, se eu coloco a mão na terra, em si só, coloco a mão no solo, eu vou sentir densidade, textura daquela terra, como ela foi formada, os elementos que ela foi formada. Se eu coloco a mão na água, né, eu vou sentir que ela tem a função de limpar. Quando ela está limpa, né, quando está suja, suja. Mas ela foi misturada com a terra, mas quando ela vem lá do céu, quando chove, ela tem a missão
de limpar. Então, quando está suja alguma coisa, eu preciso da água limpa. Eu também tenho que saber que ela vem de cima para baixo. Então, se a terra aparentemente vem de baixo, né, a gente não vê chover terra do céu. Né? Pode haver um desmoronamento de uma montanha, só que uma montanha nasce de baixo. Então, as coisas terrestres ficam aqui no chão. Né? Elas têm uma função do autoconhecimento nosso concreto, mas vai ser provisório. Agora, a água vem lá de cima. E com a água, a terra pode crescer. Não existe semente que você vai plantar, sem chuva, você não pode trabalhar. Então, quando alguém vai comer alguma coisa, pode lembrar para ela, sem a chuva do céu, você não come. Porque você pode jogar uma semente na terra e se não chover, não nasce uma planta. Se não nascer uma planta, não nasce um fruto. Então, quando a pessoa fala assim, quem te alimenta é a chuva, é Deus. Esse alimento físico que você tem depende de Deus. E depende de você fazer o bem. Já o ar, sem ele eu não respiro. É mais sutil ainda. Né? É mais sutil ainda, eu não vejo, ele é totalmente invisível. Sem o ar, eu não abro meus poros. Eu não tenho nem possibilidade de crescer, porque sem respirar eu fico preso. Então, o ar depende de liberdade. Quando você se sente claustrofóbico, sem ar, você se sente sem liberdade. Então, o conhecimento é o que vai libertar o homem. Né? Então, se o homem na realidade tem ar, ele tem vida em si. Ele é sopro, ele é espírito. Né? O ar representa o espírito. E o ar contém junto o fogo e a água, tanto o poder quanto a sabedoria, que é a nossa mente que é invisível. Então, todos os ensinamentos de Buda são mentais. E o ar segura o quê? Absolutamente nada. Ele é 100% de desapego por natureza. Primeiro porque ele está em todo lugar. Em todo lugar existe ar. Existe ar no Japão, na Alemanha, na França, no espaço. Em todo lugar existe o ar. Né? Assim como o nosso espírito, né? A gente pode imaginar que esse mundo invisível é só de espíritos. A gente não está vendo nada, mas é só espírito. Porque é só ar. Sem ar, na realidade, sem conhecimento, sem a busca de entender as coisas, eu não tenho liberdade. Nenhuma. Nenhuma. Se eu estou falando alguma coisa para vocês agora, é porque está passando o fôlego sobre mim. Se tirou o fôlego, eu não me comunico. Eu morro. E aí eu vou para outra dimensão pela lei do ar. E o ar está em tudo. Quantas dimensões tem? Infinitas. Infinitas. Porque o ar está em tudo. Então, quando a gente for até estudar na nossa língua, os verbos é voar, passar, cantar, tudo tem ar, livrar, amar, andar, lavar, né? Livre arbítrio. Começa com ar. Ar é vida. Liberdade é vida. Então, o ar está em todos os climas, né? Então, quando as pessoas na realidade vão estudar ar, tem que entender a lei de Gêmeos, Libra, Aquário, né? Quando vai estudar a Terra, tem que entender Touro, Virgem, Capricórnio. Quando quer entender sobre a água, tem que pensar sobre Câncer, Escorpião, Peixes. E sobre o fogo, que seria o espírito divino, já não é mais humano, seria o divino fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. Então, hoje eu introduzi um pouco esse conceito do dia a dia e dos 4 elementos. Eu vou continuar esse tipo de assunto, mas a gente tem que, para isso, ter a percepção. Então,
Medita se você já percebeu esses 4 elementos. Pega aí no Google qual é a função do fogo, da água, do ar e da terra na natureza, né? Dá uma olhada que você tem 4 dedos que representa cada um desses elementos e o dedão, que é a eternidade. Dá uma olhadinha nos teus 4 dedos e vê que você tem 3 falanges, que dá o número 12, dos 12 signos do zodíaco e de 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então vamos trabalhar esses 4 elementos conscientemente, estudando o zodíaco, que é o plano astral, estudando o plano físico, que é a natureza, e abstraindo para o bem, que é o nosso contato com Deus, que é o divino, né? Aí a grande importância de estudar a Escritura Sagrada, ela já está assim. Os ensinamentos dos mestres, eles já são assim. Já ensinam o que é o fogo, o que é a água, o que é o ar, o que é a terra, o que é o bem, o que é o mal, a função, o propósito de cada coisa. Você está aí no seu lugar, vê algum amigo teu que sabe alguma coisa mais que você, ou vai num colégio iniciático, mas vai em busca do conhecimento. Conhecimento liberta, né? Ele mostra para você que você tem todas as possibilidades, você tem todas as oportunidades quando você tem consciência. Então, eu vou encerrar esse áudio vídeo aqui. No último eu falei de fazer o bem, e nesse eu vou falar que o bem só existe para quem crê. Então, a palavra-chave é crer. Crer como funcionam esses 4 elementos em primeiro lugar. Dá uma olhada como eles funcionam, né? Para você ver a perfeição, para você ver a exatidão. Um abraço a todos.